Show, beleza. Boa noite aí todo mundo. Então, hoje a gente vai conversar sobre a formulação de transferência de massa, como a gente consegue chegar às equações de conservação de espécie. Então, esse é um tópico que, na verdade, eu solicitei a vocês que dessem uma olhada no material de revisão. Tem assim, uma abordagem um pouquinho diferente. E antes de iniciar o assunto, eu gostaria de saber se existe alguma dúvida em relação ao material que foi apresentado. E pode ser qualquer tópico, a gente pode conversar um pouquinho antes de iniciar. Eu hoje vou efetivamente fazer uso dos teoremas de transporte. Então, eles são base para a aula de hoje. Então, com isso, eu pergunto se posso seguir ou se existe aí alguma coisinha que vocês acham que vale a pena discutir. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, tá bom então. Então, beleza. Então, a gente segue com a formulação e, assim como foi feito na revisão, eu sempre parto da formulação integral e depois a gente deduz a equação diferencial. Então, nesse âmbito, eu vou começar 3.1, a formulação integral. E ela parte de... Epa, tem gente querendo entrar. E ela vai partir, assim como partiu de todas as outras equações de conservação integral, de um determinado volume de análise, tá? Esse volume é fechadinho, aonde eu vou partir sempre do volume de fluido. Então, esse volume aqui é um volume geral qualquer, não me importa o formato dele, VF, T, ele pode variar no tempo, e, inclusive, ele pode se propagar, tá? E ele vai se propagar com uma determinada velocidade de escoamento. Tá? Isso daqui é a visão geral do que é o volume de fluido. A gente já chegou, na verdade, vocês viram isso, né? O VF, então, o volume de fluido, ele tem uma velocidade média de escoamento, então ele tem esse cara daqui, que é a velocidade média mássica que a gente viu na aula passada. E ela é aquela que está atrelada ao escoamento. Beleza. Até aí, tranquilo. Só que o bagulho aqui é mais complicado. Por quê? Tudo bem, eu tenho essa velocidade média de escoamento aqui, tá? Ela se aplica para quando a gente está pensando na mistura como um todo, mas a gente viu também na aula passada que as espécies químicas elas possuem velocidades diferentes. E a gente deu nome a isso. A gente botou velocidade da espécie química usando o índice A para diferenciar as ditas cujas. E elas são VAs diferentes. Tá. Já começou um pouco diferente do que a gente viu na revisão. Então, vamos com calma e a gente vai deduzir a expressão e para isso a gente precisa quantificar a espécie química. E eu já mostrei para vocês duas maneiras. Você pode seguir ou por base mássica ou por base molar. A minha dedução aqui ela vai ser toda por base mássica e vai ser igual para a base molar, mas eu vou mostrar então o procedimento.
Então, a primeira etapa agora, 3.1.1, a gente vai fazer a análise em base mágica. E aqui eu vou mudar a nomenclatura, tá bom? Eu vou usar um volume de fluido, mas eu vou atrelar esse volume de fluido à espécie química A. Tá? O que isso daqui significa? É um volume de fluido que contém as mesmas partículas da espécie A. É só isso. É só isso. Sem grandes mistérios aqui. Talvez um micro mistério, mas não é nada demais. E lembrando que vocês têm todo o direito de abrir o microfone e fazer qualquer pergunta. Então, só para lembrar, né, o volume de fluido é aquele que contém as mesmas partículas. Nesse caso aqui, da espécie A. Beleza. E aí, a gente pode já, sem medo algum, utilizar a equação de conservação completa, linda e maravilhosa, aonde a gente já aplica para espécie química de análise, espécie química A. E eu tenho certeza que vocês esbarraram nesse conceito na revisão. A derivada no tempo da integral do volume de fluido da espécie química A, da propriedade que eu quero analisar, o volume, é igual a zero. O que significa isso daqui? Eu tenho o termo integrado no volume, que representa o valor médio da massa total da espécie química A dentro do volume de fluido A. E quando eu faço a derivada no tempo disso, eu estou considerando todas as possíveis mudanças, tanto em massa quanto na mudança no volume. Tá? Mudança no volume que pode ser expandir, ele pode contrair. Então, isso daqui me dá a vida e a morte dessa função aqui. Mas eu sei, tá? E vocês sabem também, que espécie química é um bagulho complicado. Por quê? Porque ela pode se transformar em outra espécie química. E com isso, essa expressão, e eu vou anotar isso, quero ver se vocês concordam comigo. Essa expressão que está apresentada na tela de vocês, ela é válida, sim, mas somente num caso, se não houver transformação dessa espécie química em outra. Então, esse caso é sem reação química. O que vai acontecer? Eu não posso montar uma formulação geral, como está apresentado aqui. Na verdade, para espécies químicas, né? Eu não posso... Deixa eu botar assim para vocês poderem anotar também, né? Eu não posso criar, né, a formulação, montar a formulação, sem essa possibilidade da espécie química poder se transformar, ou seja, que ela reaja. Então, eu vou colocar aqui mais um termo. Na presença de reações, a gente vai definir mais um cara aqui. Nós temos um termo de taxa, e isso daqui é importante, porque é a minha definição de como o balanço vai seguir, de produção. Já. Eu vou utilizar uma letrinha, eu vou usar, isso daqui é um R, tá? Pode não parecer, mas é um R. E para mim, esse cara daqui é taxa, eu vou usar R ponto. Isso daqui é massa por metro cúbico segundo, sempre utilizando o sistema internacional.
Dúvidas até aqui? Grandes mistérios, complicações, magia negra, feitiçaria, Harry Potter? Acho que não. Tá? Até aqui está indo. Então, eu vou reescrever a equação que está apresentada ali em cima. dt, a integral no volume de fluido, que é a vida e a morte de tudo que acontece com essa espécie química aqui, em base máxima, no volume amostral de volume de fluido, que me garante a conservação de propriedade, é igual à capacidade que ela tem de produzir espécie química. E aí eu pergunto a você, ela produz espécie química aonde? Na superfície ou no volume? Realmente, em sala de aula é muito mais rápida a resposta, né? Mas eu tenho certeza absoluta que vocês pensaram, cara, isso daí acontece no volume inteiro. Então, para eu conseguir representar esse moço, eu preciso realizar a integral no volume de fluido. Beleza? Tá bom. Então, essa é a primeira etapa. E agora, para avançar a teoria, eu preciso utilizar um dos teoremas de transporte. Eu vou fazer uso do teorema de transporte aplicado ao volume de fluido. Esse daí é o primeiro teorema de transporte. Vou chegar, então, aplicando. Teorema de transporte de Reynolds 1, que é o aplicado, deixa eu botar aqui, né? Não vou ter preguiça nisso, não. É o aplicado ao volume de fluido. Vou escrever. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Esse moço, então, vai ser, pelo que está escrito lá no teorema, eu só vou copiar o que está escrito lá no teorema, tá bom? Eu sei que, pelo teorema, a vida e a morte do que acontece no volume de fluido em base mássica, eu posso escrever como duas integrais. Uma associada à derivada parcial da propriedade do volume, mais a taxa do que atravessa a superfície. E aqui eu vou escrever, e eu quero ver se vocês vão concordar comigo. O que tem de diferente nessa expressão em relação ao que vocês viram na revisão? Quando a gente faz a equação da continuidade, né, conservação de massa global, equação de conservação de momento linear, de quantidade de movimento, ali a gente sempre estava trabalhando com a velocidade média de mistura. Mas agora eu estou olhando para a espécie química. Se eu estou olhando para a espécie química, qual é a velocidade associada à espécie química? A velocidade dela. E por isso aqui, deixa eu abrir aqui a sala, Stephanie. E por isso aqui, eu estou colocando a velocidade dela. E faz sentido. Isso faz sentido. Se aparecer dúvida, tá? Pode perguntar. Então, essa daqui é a conversão aplicada ao volume de fluido. Então, a vida e a morte do que acontece no volume de fluido é igual a duas integrais. Uma associada à derivada no tempo, média no volume, mais a taxa de espécie química, tá? Que pode vir a aumentar ou diminuir esse volume. Beleza. Desse ponto aqui, apareceu algo que vai ser muito importante daqui para frente. Então, eu gostaria de colocar
em letras um pouco maiores, uma definição. Eu quero mostrar para vocês que, a partir daqui, eu posso usar uma letrinha para representar o fluxo total de massa. Note que aqui eu estou fazendo em base mássica, né? E é por isso que é o fluxo total de massa para a espécie A. Eu vou usar, eu não gosto dessa nomenclatura, mas é a nomenclatura que os livros usam, tá? Então, é o que eu vou botar aqui. O fluxo, pelo que vocês viram no primeiro módulo da revisão, é uma variável vetorial. Aqui eu estou mantendo dessa maneira, porque faz sentido isso, é assim mesmo. E agora eu vou colocar aqui, então, NA, para mim vai ser igual o produto ROA VA. Isso daqui vai me dar unidades em quê? Massa da espécie química A dividido metro quadrado segundo. Vocês podem conferir para mim aqui, concentração multiplicado por velocidade, bem, quilo sobre volume multiplicado por metro por segundo, eu acho que faz sentido. Então, eu vou dar um check aqui, porque as unidades estão fazendo sentido. Ok, essa daqui é a definição de fluxo, a gente vai usar pra caramba essa definição. Mas tem outra. Que uma vez tendo o fluxo, eu posso também obter a taxa total de massa transportada. E eu vou chamar esse cara, na verdade, usando a nomenclatura que eu gosto, porque também não dá para ceder muito, não. Bem, e seguindo tudo que vocês viram na revisão, vou aplicar aqui. A taxa é igual à integral na superfície de análise do produto escalar de NA com a normal exterior. E olhando para as unidades aqui, quilo da espécie química A dividido por metro quadrado vezes segundo, né, dividido por segundo também, multiplicado pela área onde esse bicho está sendo integrado, esse cara vai ter unidade de massa por segundo. Propriedade por segundo. Mistérios. Complicações. Beleza? Então, aqui, acabou minha folha, deixa eu abrir outra. Aqui, a gente está utilizando a definição do que vocês já viram lá na revisão, tá bom? E eu vou puxar mais uma coisa. Agora eu vou fazer a mesma aplicação que a gente fez para o primeiro teorema de transporte, a gente vai fazer para o segundo teorema de transporte. Por quê? Porque não adianta nada eu ter volume de fluido que conserva a propriedade, mas que eu não sei o que vai acontecer com ele no futuro. Eu não sei o comportamento dele. É muito complexo. Então, eu preciso do volume de controle para conseguir realizar cálculos. Tá? Mas ele não conserva a propriedade. Então, eu vou colocar aqui da seguinte maneira. Idem. Agora, para o volume de controle, ficou feio essa letrinha, da espécie química A. Então, notem que é a mesma jogada, tá? Eu vou pegar
e vou utilizar DDT, integral do volume de controle da espécie química A, ρA dV é igual à integral no volume de controle analisado, a gente que define, ele é arbitrário, mais a integral na superfície de controle da espécie química, concentração de espécie química, mistérios. Estamos tranquilo, estamos tranquilo. A única coisa que a gente fez foi aplicar o primeiro teorema de transporte, depois a gente aplicou o segundo teorema de transporte, e note que pelo teorema de transporte a gente está usando a velocidade de controle definida por você, então a responsabilidade é sua. E a próxima etapa é associar o volume de fluido com o volume de controle. E isso daí é o terceiro teorema de transporte que eu vou praticamente utilizar aqui. Na verdade, eu vou deduzir junto de vocês, porque o terceiro teorema, ele assume que no instante atual, agora, nesse exato momento, não sei do futuro, tá? É o que eu vou querer saber, eu vou dizer que o volume de fluido é igual ao volume de controle. Então, essa é a hipótese fundamental. E subtraindo os dois teoremas. Eu esqueci de colocar, deixa eu botar aqui, só para ficar completo para vocês. Esse daqui é o segundo teorema. E esse moço aqui é o terceiro teorema. Bem, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou subtrair as expressões, e vai acontecer exatamente o que vocês viram nos slides de dedução, né, das equações. No momento que eu vou subtrair, que eu for subtrair, eu vou conseguir associar tudo aquilo que acontece num volume de fluido ao que acontece no volume de controle. De ρA, VA, menos VC, DS. Beleza. E essa daqui é uma equação importante para mim, e sendo importante, será que isso aqui vai funcionar? Deixa eu ver. Oh, que legal, funcionou. Isso daqui é importante para mim, então eu marquei. Beleza. Essa equação, da maneira como ela está apresentada, além dela começar a ficar grande, tá? O que tem nela que é um pouco complicado da gente conseguir mensurar. Note que eu vou querer definitivamente substituir a parte do lado direito da expressão aqui, né? Bem aqui nessa expressão, para eu conseguir fazer a minha avaliação toda em um volume de controle. Esse vai ser meu grande objetivo aqui. Mas o que me incomoda nessa expressão é que ela tem uma variável que é muito difícil de medir, é muito difícil de mensurar, apesar de ser aquilo que eu gostaria realmente de calcular, que é o quanto a espécie química está conseguindo se propagar. Então, é um pouco difícil a gente conseguir trabalhar com a velocidade de espécie química.
Além disso, tem um efeito físico que não está sendo colocado aqui. E eu gostaria de levar vocês para o mundo da imaginação. Eu gostaria que vocês, na verdade, tentando induzir vocês a qual é o efeito físico que está faltando aqui. Eu gostaria de que vocês se imaginassem no metrô, 5 da tarde. Vamos botar central? Pode ser central. Pode ser, a estação central. E você, por um acaso da vida, tem que sair às 5 da tarde do vagão, porque você precisa fazer alguma coisa lá na central. E você sabe muito bem que tem aquele bando de gente entrando no vagão. Tem. E aí o que acontece com você, espécie química, tentando sair do vagão e aquele monte de outras espécies químicas vindo contrária a você? Acaba que ela mexe com a sua velocidade de propagação. O meu ponto é, cadê a influência da mistura sobre a propagação dessa espécie química A? Não está contemplado aqui. Então, a gente tem que lembrar que o movimento completo do volume, ou seja, o movimento da mistura em si, afeta sim o componente A. Então, eu preciso colocar esse cara aqui. Como eu vou fazer isso? É o que eu chamo de falcatrua. Mas vamos chegar lá então. Vamos chegar na falcatrua. Então, aqui, vou anotar para vocês lembrarem. Mas o movimento do volume completo, e eu vou colocar aqui em destaque, isso daqui para mim é a mistura, ela afeta, né, o componente A. Ou seja, eu preciso inferir como o volume, né, ele é carregado, né, perdão, como a espécie química ela é afetada pela mistura. E aí eu vou fazer uso dessa falcatrua matemática aqui. Eu vou repetir a equação que está apresentada ali em cima, tá bom? Então, deixa eu colocar ela aqui. Ok. Tá? Essa daqui é a equação que a gente está trabalhando. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu não posso assassinar a matemática. Tá? Isso daí é complicado. E eu preciso inferir um comportamento físico aqui dentro. Então, eu vou fazer a soma e a subtração de alguma coisa. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou fazer assim, olha. Nessa expressão, eu vou somar SAT, ρA, e eu, sacanamente, de uma maneira extremamente falcatrua, eu vou colocar justamente a velocidade de mistura, aquela do escoamento. Só que para a matemática fazer sentido aqui, eu preciso colocar esse mesmo termo subtraindo. Ok.
Ok, sentiram o nível da falcatrua. O que eu vou fazer? Vocês estão vendo que existe esse termozinho aqui? Esse termo, ele está associado a VA e a VC, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, uma dessas integrais aqui, eu vou associar a VA. Note que todos os termos são iguais, superfície, tudo é igual. A única coisa que está mudando na verdade, são as velocidades que tem esse produto escalar aqui com a normal. E como é comutativo, não tem problema nenhum. Consigo usar sem grandes mistérios. Mas eu vou associar uma dessas velocidades de mistura para cá e a outra, com volume de controle, eu vou associar para cá. Na verdade, eu vou usar o sinal, a integral com sinal positivo com VC e a com sinal negativo eu vou associar com VA. Olha só como vai ficar. Então, sem o assassinato da matemática, eu vou ter a vida e a morte do que acontece naquele volume de fluido, que é aquele cara fantástico, conserva a propriedade, e é o que eu quero fazer mesmo, ele é igual ao que acontece no volume de controle, mais uma integral na superfície de controle, ρA, e eu vou pegar, então, o termo positivo da integral que tem a velocidade de mistura e vou colocar aqui, olha, menos VC. E vou agora somar mais a integral, a outra integral, também na superfície de controle, de ρA, PA. E agora eu vou usar a velocidade de mistura negativa. DS. Dúvidas, mistérios que existem até aqui? Alguma coisa que tenha ficado para trás? Fernando, Diga. Eu sei que você usou a integral de subtração no último termo, mas a integral que você usou para adicionar em vermelho, ela foi encaixada aonde no próximo passo? Esse moço, tá vendo que o sinal aqui está positivo? Sim. Beleza. Então, olha só. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou desmembrar essa integral em duas, né? Eu vou pegar esse cara daqui e vou jogar para cá. Note que o sinal é positivo, o sinal é positivo, positivo, positivo. Esse cara continua negativo, olha. Feliz da vida. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou associar essa integral à velocidade VA da espécie química. Olha para cá. Esse cara daqui, positivo. Concorda? O que vai acontecer agora? Esse moço aqui, que está negativo, olha onde ele veio parar. Olha o sinal negativo. Ou seja, o sinal negativo daqui, eu associei a essa velocidade aqui, né? Note que você pode dizer não, não saquei, que aí eu desenvolvo de uma outra maneira. Não há problema quanto a isso. Não, ficou claro agora o entendimento. Sacou? Show. Beleza. Então, olha só. Agora, eu vou pegar e vou dar um chute aqui nesse termo de volume de fluido aqui. Cara, dane essa porcaria, porque o que eu quero mesmo é chegar na equação final de conservação de propriedade
para a espécie química, considerando base mássica. Então, eu vou utilizar aquela nossa primeira expressão aonde o termo associado à vida e à morte do que acontece no volume de fluido, blá, 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 é igual ao termo de produção. E aí, eu vou substituir no termo, né, da derivada no tempo da integral no volume de fluido, tudo isso que a gente obteve aqui agora. E essa vai ser nossa equação de conservação. Vou escrever. Vamos ver se vocês têm algum problema com ela. Então, eita, volta. Então, aqui, olha, reestruturando a expressão, eu vou ter agora, será que tem espaço? Deixa eu... dt da integral do volume de controle, lá, dv, mais a integral na superfície de controle, lá, v menos vc, escalar em ds, é igual a menos. Note que eu inverti o sinal, porque eu levei para o outro lado da expressão. P na superfície de controle. Rho de VA menos V. Escalar em ds. Mais a integral no volume de controle. E essa daqui é a equação de conservação de massa integral. Ela é super, hiper importante para mim. Então, também vou marcar ela aqui, ó. Se ele me deixasse, eu marcaria. Cara, é impressionante isso, né? Eu faço um lixo de linha e ele vai lá e conserta para mim. Fantástico. Beleza. Então, assim, quero anotar aqui. Essa daqui é a equação de conservação integral de espécie química. E o que é importante de ressaltar aqui é essa daqui está em base mássica. Show! Então, uma vez tendo deduzido isso, eu gostaria de explorar um pouco o significado físico desse pessoal aqui. Tá? Então, para isso, eu vou marcar... Oba! Tirar uma dúvida. O termo integral da taxa, ele não é sobre o volume de fluido? Qual taxa? Taxa de reação? Isso. Vamos lá, o que acontece no momento que você vai aplicar o terceiro teorema de transporte? Qual é a tua hipótese? Ah, sim. Que os volumes naquele instante vão ser coincidentes. E aí você vai usar o volume de controle, certo? E aí esse moço aqui, né, da integral no volume associado à taxa de produção de espécie química, aí eu vou poder usar ele como volume de controle mesmo. Sem grandes mistérios. Professor, eu tenho uma dúvida também. Diga. Um pouco na expressão acima, você falou que o volume do fluido é igual ao volume de controle. Por que elas não se cancelam? Nessa que tá... Tá, vamos lá. Tudo bem. Eu vou marcar duas expressões aqui, tá bom? Eu vou marcar... vou marcar em vermelho mesmo. Olha, tem outras cores. Cada dia a gente aprende mais.
marcar de amarelo. A gente tem essa expressão, tá? E eu gostaria de ressaltar 2 pontos nessa expressão. Eu tenho esse moço e eu tenho esse moço aqui, tá bom? E aí vou voltar agora para o caso do primeiro teorema de transporte, que tem esse termo e esse termo, tá bom? E aí eu pergunto a você, poxa, na verdade eu vou até fazer o seguinte, que aí facilita a vida. Copy. Tá aqui ela, tá aqui em cima. Vou diminuir ela um pouquinho para ela não encher muito o saco. E aí o que acontece, né? Eu tenho aqui em cima ela aplicada ao volume de fluido, tá? O volume de fluido é esse termo que está aqui, é todo aquele que conserva a propriedade. Eu tenho a vida e a morte, tudo que acontece, mas eu não sei o que vai acontecer com ele no futuro, então eu não consigo realizar cálculo. Enquanto que esse cara daqui eu consigo realizar cálculo, mas ele não me entrega a conservação de propriedade. Se eu digo que os volumes são coincidentes, o que eu consigo afirmar desse termo aqui e desse termo aqui? Cara, eles são iguais. Por quê? Olha, é tudo aquilo que acontece em um volume que ele é coincidente, tá? E, na verdade, como o volume ele é coincidente, a massa que tem lá dentro também é coincidente. Então, no fundo, esses 2 termos aqui, esse cara, ele é igual a esse cara daqui. Eu posso dizer a mesma coisa do segundo termo da expressão, aquele que está associado à taxa? Não, eu não posso dizer. Por quê? Porque as velocidades elas não são as mesmas. Isso por si só já me quebrou. Então eu não consigo mais cortar, né? Se eu fizer uma subtração entre os termos, eu não vou conseguir eliminar os termos de integral em superfície. Mas o que vai acontecer? No momento que eu fizer a subtração, vou botar aqui, hein, desse termo menos esse termo aqui, do lado esquerdo da equação, do lado direito eu também vou fazer a subtração, aonde esse termo vai cortar com esse termo, e esses 2 aqui, eles vão se fundir em uma única integral. Olha para cá, VA menos VC é uma única integral. Eu coloquei os 2 termos aqui. E esse termo foi embora, ele não existe mais. Do lado esquerdo da equação, me sobrou o quê? Aquilo que eu realmente quero. A vida e a morte considera a conservação de propriedade do volume de fluido. E isso daí vai ser igual ao quê? E aí eu passo para o lado direito da expressão. Esse termo, associado ao volume de controle, aparece para cá. Pergunto se esclareceu um pouco melhor. Sim, eu entendi como você chegou aí. O ponto mesmo era porque, matematicamente, só olhando a equação, o primeiro termo e o termo após a igualdade, como os volumes são iguais, para mim eles deveriam se anular, entendeu? Você está falando desse moço e desse moço? Não, no quadro verde. Esse cara e esse cara? Pela expressão Claro. ser a Tá mesma. bom, tudo bem. Tá bom. Foi isso que eu entendi. Saquei. Show de bola. Você concorda que no momento que eu uso volumes diferentes, eles não são iguais? O que é igual é o volume. Um conserva a propriedade, o outro não. Na essência, isso daqui, cara, não tem como ser igual a esse termo. Porque o princípio é diferente. Um contém as mesmas partículas de fluido,
contendo as mesmas partículas de fluido, ela conserva a propriedade. O segundo, não, ele não tem nada disso, ele é um volume completamente arbitrário, superfícies arbitrárias também, né? Velocidade de superfície arbitrária. Então, eu não consigo conservar a propriedade. Isso sozinho já consegue me dizer que os termos, aqueles não são iguais. Note que a grande jogada dessa formulação é que, quando eu analiso um volume de fluido, eu não sei o que vai acontecer no futuro dele. Mas eu sei que, se eu conseguisse fazer todos os meus cálculos através dessa expressãozinha aqui, só com isso daqui, pela matemática, eu tenho tudo aquilo que acontece no volume, tudo aquilo que vai, inclusive, acontecer no tempo. Então, eu conseguiria, sim, avaliar o que iria acontecer com esse volume de fluido. Só não consigo fazer cálculo com ele. Então, meu grande objetivo vai ser o quê? Eu vou pegar e vou tentar associar em algo que eu não consigo calcular com um volume que eu consigo calcular. Esse é o grande objetivo. Não sei se com isso eu conseguir. Sim. Sacou? Sim, não. Saquei sim, obrigado. Show. A integral com RA engloba o limite de transferência de massa. O que significa isso? Eu não saquei muito bem a pergunta. Estou precisando de uma ajuda aí para poder responder. O que significa o limite de transferência? Cara, não. Aqui é o efeito de produção, tá? Se tiver o limite de transferência de massa, ele é aplicado para quando você tem transferência de massa entre fases, né? E uma das fases ela se tornou saturada. E aí você entrou em equilíbrio, tá? Aqui não, pode ser uma única fase até. Então, não está associado a isso, não. Está associado realmente ao que vocês veem lá em cinética, tá? Taxa de reação, é aquela parada mesmo. Tá bom? Beleza. Tá, Beatriz. Tudo bem. Se os primeiros termos não são iguais para BC e BF, por que no último termo é igual para ambos? Bem, eu digo para você que no último termo ele também não é igual para todo mundo. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Primeira coisa que eu preciso de sims, tá? Vocês concordam que esse termo ele é diferente desse termo aqui? Embaixo? Embaixo? Aonde? Se os primeiros termos não são iguais para VC e para VF, por que o último termo? Esse cara daqui? Ou esse moço? Tá, esse cara daqui. Tá, na verdade, ele... Deixa eu ver se eu saquei bem. Tá, tudo bem. Deixa eu ver aonde eu consigo te ajudar aqui. Tá aqui. Porque eu assumi essa hipótese aqui. Tá bom? Então, eu estou dizendo que o volume de fluido ele é igual ao volume de controle em um determinado instante. E com isso, olha só o que aconteceu, hein? Eu já fiz isso antes. As integrais em superfície, ó, esse cara daqui é integral em superfície. Ela é igual à superfície de controle. Tá? Olha, eu fiz isso aqui. Tanto que eu botei todo mundo na mesma integral. Por quê? Porque esse cara daí, pela minha hipótese no terceiro teorema de transporte,
mesmo volume, as superfícies elas são coincidentes. Se elas são coincidentes, eu consigo realizar qualquer cálculo com ela. E aí, vamos lá. Se eu fiz isso para essa superfície aqui, por que eu não fiz para essa? Eu posso fazer para ela também. Seria como se eu estivesse realizando essa dedução toda completinha aqui, mas já considerando o termo de reação em todas as expressões. Eu vou dar um exemplo. É como se aqui, né, eu já estivesse colocando igual a integral do volume de controle em A, RA ponto. Eu só não trouxe ele para não ficar me apurrinhando a vida. Mas em todas essas expressões aqui, olha, aqui também, olha. Aqui, isso daqui é integral no volume de controle em A, de RA, TV. A partir de que eu assumi esse cara daqui, eu consigo levar isso para todas as integrais de superfície, sem grandes mistérios. E o mais importante de tudo é que não importa o que vai acontecer, o que importa é que eu consegui representar a vida e a morte da conservação de propriedade utilizando, com o lado direito da expressão, uma expressão completamente aplicada a volume de controle que eu vou conseguir fazer cálculos. Esse é o grande ponto. Tem um sim? Show. Beleza. Então, estamos aqui e eu quero agora explorar, né, os termos. Eu quero entender melhor o que cada um aqui está me colocando. E para isso, eu vou usar a canetinha aqui. Eu primeiro vou olhar para esse moço aqui. Esse cara vai ser o que eu vou chamar termo 1. Tá? E eu pergunto a vocês, o que esse cara daqui representa fisicamente para a gente? Bem, ele representa o quanto está variando no tempo da massa total da espécie química no volume amostral. No caso aí, o volume de controle. Então, esse cara, ele me entrega o acúmulo de massa. Beleza. Isso daí foi a primeira. Agora, eu quero olhar para o segundo termo aqui, que eu vou chamar... droga. Termo 2. E o que ele significa para a gente, né? Eu vou relembrar o último tópico do primeiro módulo, onde a gente calculou as taxas. Esse cara daqui, ele está associado à taxa global, à taxa convectiva de massa da espécie química A, né, que atravessa uma superfície de controle. Então, esse cara daqui é a taxa de massa da espécie química A associado ao efeito convectivo. Então, se eu, por exemplo, vocês podem olhar lá na revisão, se por um acaso da vida a gente define que a velocidade de controle ela é nula, cara, você tem a expressão exata da taxa convectiva. Ou seja, é tudo aquilo de espécie química A que é carregada pelo escoamento. Beleza? Então, note que a gente está começando a identificar os fenômenos
esse moço aqui, ele está me entregando, então, o efeito de convecção no sistema. Agora, vamos lá, vou mandar mais um pouco. E aí eu pergunto, hein, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí. Ah, usei errado. Cara, mas que parada chata. Antes eu estava elogiando horrores, né? Agora eu tô... Esse moço. Tá, esse daqui vai ser o 3 para mim. O 3, o que ele representa, hein? Vou botar aqui. VA menos V. O que será que ele representa? O que vocês entendem sobre isso? Imagina, vou pegar de novo o exemplo do metrô. Tá? E no metrô, você, espécie química A, está tentando sair de um vagão e na hora que você está saindo do vagão, tem vindo um monte de espécie química, a mistura toda está querendo entrar. Como é que tu faz? Tá? Você está vendo que está vindo lá uma pessoinha, tá? Tu dá uma esquivadinha para um lado, vai para o outro, você está praticamente permeando, você está se esgueirando, você está se difundindo na mistura. É como você consegue, você, espécie química, lógico, consegue se entremear dentro da difusão, dentro da mistura. Ou seja, esse termo aqui, ele está completamente associado ao mecanismo de transporte por difusão, como o Leonardo colocou. Seria tipo uma velocidade relativa? Exato. De ar em relação à velocidade do fluido. É lógico, sim, sim. Isso daí traduz o que é o processo de difusão. É como a espécie química ela consegue caminhar por entre as outras moléculas. Então, note que a gente está falando aqui justamente de um processo por difusão. Tá? É difusão. É um mecanismo molecular. Agora vamos pensar, tá? Estou indo para um caso um pouco mais extremo, tá? O caso de você estar na taxa convectiva e você, espécie química A, está querendo atravessar, mas está vindo uma multidão, tá? É a galera praticamente indo para a praia no final de semana e você lá, única espécie química, e está vindo aquele mulão todo. Cara, o que acontece contigo? Tu é arrastado por aquele mulão, tá? Isso é a primeira integral de superfície. É quando aquele escoamento todo, aquela galera toda, mistura toda, acaba te carregando. Agora, a difusão não. É quando você consegue se meter ali no meio e aí você consegue caminhar, né, no meio daquela mistura toda. Então, aqui, olha, item 3. O item 3, ele está associado, sim, a uma taxa de massa, da espécie química A, mas aqui a gente está fazendo tudo, né, perdão, a análise toda, mecanismo foi ótimo, mecanismo. Pelo mecanismo difusivo. Esse é um termo que me interessa e eu vou até dar um nome para ele. Tá? Vou usar uma letrinha diferente para representar esse cara daqui. Então, eu vou pegar agora e vou... diga. Só mais uma questão. O sinal negativo é porque essa difusão está sempre levando matéria para fora da tua superfície de controle? Não. Nesse caso, não. Nessa situação, não. Pode entrar, pode sair, mas isso não altera esse sinal. Você está entrando, você está saindo. Ele vai ser menos sempre. Aí vai ser sempre menos. Aí vai ser sempre menos. Tá bom? E note que ele veio de uma maneira natural, pela falcatrua matemática que a gente utilizou. Então, ele veio naturalmente. Eu ainda não tenho a revisão de equações constitutivas no YouTube, tá? Em andamento. É um trabalho desgraçado esse treco.
Mas vocês vão perceber, caso assistam, que para transferência de calor não é bem assim, não. Tá? Para transferência de calor, existe um fundamento físico para o sinal negativo lá no efeito de difusão, de condução de calor, no caso aí pela lei de Fourier. Então, aqui também, tá? Mas esse sinal negativo aí, ele apareceu naturalmente. Beleza, okay. Obrigado. Mas esse termo aqui ele é tão importante para mim, tão importante, que eu vou usar essa definição aqui, que o fluxo de calor, foi ótimo, o fluxo de massa por difusão, eu vou chamar de JA. E ele é o quanto a espécie química consegue se passar, se entremear dentro do meio. Eu vou anotar aqui em cima para ficar melhor, tá? Esse cara daqui é o fluxo. Eu vou usar essa palavra bonita, difusional. Note que aqui eu estou usando base mássica, então esse cara daqui é o mássico, não é o molar. E as unidades, quilo de A dividido por metro de segundo. Beleza. Como deveria ser mesmo. Tá? Então, esse cara daqui, ele está completamente associado ao mecanismo de difusão. Ah, não fechou? Que coisa feia. Vamos lá, gente. Quero deixar bonita essa parada aqui. Ah, pronto. Lindo. Fantástico. Beleza. E o último termo tá aqui, que eu vou chamar de termo 4. Eu vou anotar aqui embaixo. É o termo de produção. É o termo de reação. Pergunto a vocês se existe alguma dúvida na interpretação física desses termos aqui. Tranquilo? Note que eu ainda posso fazer o seguinte. Eu posso chegar agora e, digamos que eu faça o somatório dessa equação agora para todas as espécies químicas que estão envolvidas. Lembrando, eu posso ter N espécies químicas. Então, eu quero ver o que vai acontecer nesse caso, e termo a termo, vamos avaliar isso termo a termo. O que vai acontecer quando a gente faz o somatório para todas as espécies. Então, eu vou colocar aqui E, C, somarmos a equação para todas as espécies. E aí eu vou pegar aqui e vou colocar o primeiro termo. Rho dV. Nesse moço aqui, existe algum índice na variável do tempo? Não. Tem uma coisa que eu gostaria de já ter falado e eu esqueci de falar. Tá? Eu vou falar agora e vou até mudar um pouquinho a maneira como eu estou escrevendo. Para eu conseguir fazer o cálculo para N espécies químicas, existe uma condição necessária aqui. Eu preciso utilizar
volumes de controle de espécies químicas que sejam coincidentes entre si. Ou seja, eu vou anotar aqui no ladinho, tá? Mas é uma hipótese que é necessária para eu conseguir fazer qualquer cálculo. VCA necessariamente tem que ser igual a VCB, que necessariamente tem que ser VC qualquer um, tá? Que eu vou passar a utilizar uma nomenclatura comum. Eu vou usar somente volume de controle. Como ele já ele tem que ser igual para todas as espécies químicas que eu estou analisando, então eu vou chamar só de VC. E por isso, não faz mais sentido ter esse índicezinho aqui embaixo. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Bem, aí o que eu posso fazer aqui, né? Eu vou chegar agora e eu sei que o somatório inteiro, ele não faz diferença nenhuma para essa derivada. Uma vez que o volume de controle agora ele é super, hiper genérico, eu posso até botar aqui variando no tempo. Mas ele independe dos índices, uma vez que eles são iguais para todos. O que vai acabar acontecendo? Esse moço vai ser, então, derivada no tempo da integral num volume de controle genérico, A igual a 1 até n espécies, ρA dV. E eu lembro que isso daqui, a gente viu isso na aula passada, em medidas mássicas, que isso me dá a concentração média mássica de mistura, a massa específica do fluido. Beleza. Isso daqui encerra o primeiro ponto, tá? Na verdade, o primeiro termo da equação. Eu quero fazer isso daqui agora para o segundo termo, para a taxa convectiva. Então, na integral na superfície de controle de ρA V menos VC, escala que N feio, N ds. Beleza. E daqui também não vai fazer diferença nenhuma, os índices não fazem diferença para essa integral. O único termo que tem alguma influência aí nessa integral aí é a concentração de espécie química, né? Então, vai ser a superfície de controle, A igual a 1 indo a N, ρA, e esse termo todo aqui não faz diferença para mim, eu poderia até colocar ele em evidência, feliz da vida. E aí, com isso, esse termo aqui, ele vai convergir, portanto, ele vai ser identicamente a própria concentração média de mistura. Então, esse moço aqui é igual a integral na superfície de controle de ρ V menos VC escalar N ds. Mistérios até aqui. Magia negra, Harry Potter, feitiçaria. Alguma coisa que tenha ficado para trás? Bem, agora eu vou pegar e vou olhar para o termo difusivo. Integral na superfície de controle, ρA, VA menos V, escalar N, ds. Beleza. Só que aqui agora, eu tenho que prestar atenção nos termos que tem, tá? Porque eu tenho a concentração e eu tenho a velocidade de espécie química. Então, esse moço aqui, ele vai ser... Bem, para integral não faz diferença nenhuma, eu consigo colocar
o somatório dentro da integral, sem assassinar a matemática. Beleza. Rolar. E agora eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho uma subtração de VA menos V, e a concentração ela vai multiplicar pela velocidade de mistura também, vou escrever, quero ver se vocês concordam comigo, se eu vou assassinar a matemática ou não. Eu vou separar em duas parcelas dentro desse somatório, menos. Note que se vocês não sacarem qualquer passagem, é só avisar que eu volto atrás. Vamos lá, então. O somatório pode entrar na integral. Eu tenho esse cara que vai multiplicar o VA e esse cara que vai multiplicar o V. E, portanto, o somatório vai se aplicar ao primeiro termo e ao segundo termo. Primeiro termo, segundo termo. E aí eu pergunto a vocês, qual é a definição que está no caderno de vocês para isso daqui? Quando a gente viu velocidade média máxima, a gente utilizou algo parecido. E eu tenho certeza que no caderno de vocês, caso vocês estejam anotando, né? Espero que sim. Meu grande objetivo é esse. Vocês vão perceber que isso é igual a integral aos prefixos de controle, ρ, V. O somatório das concentrações vai dar a própria concentração média máxima, ρV. E, portanto, quando a gente faz o somatório em todas as espécies químicas no termo difusivo, isso daqui necessariamente tem que dar zero. O que isso daqui está me trazendo, né, de informação? É uma informação que é importante e que muitas vezes salva vidas nos problemas, que é uma restrição física, tá? Pela dedução que a gente está aplicando aqui, eu consigo afirmar, então, que se eu fizer o somatório sobre os fluxos difusivos, isso daqui, pelo que a gente acabou de ver, necessariamente tem que dar zero. Muitas vezes você precisa de uma equação adicional nos seus problemas para conseguir realizar os cálculos. A gente usa isso direto em transmassa. E adivinha qual vai ser o cara que vai te salvar? Essa restrição que está aqui. Beleza? Então, esse é um cara que está guardado. Eu vou querer usar esse cara no futuro. Beleza. O último termo que a gente tem aqui para trabalhar é o termo associado a... porque os dois somatórios dão iguais. Tá bom. Vamos lá, então. Primeiro, eu consigo associar o somatório a esse índice aqui. Tá bom? Então, eu tenho um somatório associado a esse moço. Só que eu sei que esse cara daqui, essa concentração, ela vai multiplicar aqui. Olha ela aqui.
E eu sei que essa concentração, ela vai multiplicar aqui também. Olha ela aqui. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Pelo que a gente viu na aula passada, qual é a definição do somatório das concentrações mássicas? Que, na verdade, é a mesma coisa que a gente aplicou aqui. Como essa velocidade aqui ela não faz diferença nenhuma para o somatório, tá? Ela pode ser sempre colocada em evidência em relação ao somatório. Tá bom? Então, esse cara daqui vai ser a concentração média de mistura. E esse cara daqui está associado ao que a gente viu na definição de velocidade média máxima. Show, beleza. Então, temos aí uma eliminação de problemas. E a gente tem também, então, o último termo, que é o termo de produção de espécie química. E o termo de produção de espécie química está aqui. Ih, eu esqueci do somatório antes. Deixa eu botar ele. Então, eu tenho aqui somatório em espécie química, em N espécies químicas da integral. Eita. De VC, RA, DV. Ok. Isso daqui vai ser igual a integral em VC do somatório A igual a 1 a N de RA DV. E aí eu pergunto a vocês, esse cara daqui necessariamente tem que ser quanto? Considerando que Nulo? Esse cara tem que ser nulo. Porque a massa, ela não pode ser criada nem destruída, gente. Se você está pegando uma determinada espécie química e transformando ela, é outra parada. Tá? E note que isso daqui, ela vem, é um sentimento físico que a gente tem. Tá? Então, essa expressão, eu vou anotar aqui, para vocês lembrarem, ela vem de uma restrição. A massa não pode ser criada nem destruída. Pô, eu tô começando a fazer garrancho. Não pode ser nem criada nem destruída. Então, isso daqui me dá a minha restrição. Relacionada à espécie química, muitas vezes salva vidas também, que vai dar igual a zero. Olha só o que acabou de acontecer, então. Vou dar um panorama geral aqui, tá? Vou olhar aqui de uma maneira mais ampla. Último termo da expressão. O que aconteceu com ele? Foi a zero. Penúltimo termo. Somatório Foi a zero também foi a zero. Primeiro e o segundo termo são os que sobraram. Vou pegar e vou escrever ele aqui embaixo. dt, a integral em VC, ρ dv, mais a integral em superfície de controle de ρ v menos VC, escalar em ds, igual a zero. Que equação é essa? Por favor, responda. Equação de conservação total de massa. Então, essa daqui é a equação de conservação global de massa. Então, fisicamente isso está fazendo todo sentido. No momento em que eu pego
e faço o somatório de todas as espécies químicas, eu volto à equação da mistura. A equação que vocês veem lá em mecânica dos fluidos. Então, essa daqui é a equação de conservação integral. E eu vou chamar de massa total. Não gosto muito desse termo não, mas ele me ajuda aqui para diferenciar a questão das espécies químicas. Dúvidas? Mistérios, grandes complicações? Eu tenho uma dúvida que não Pois ficou não. muito claro em relação ao item anterior, na verdade. Eu entendi a dedução matemática, só que eu não entendo fisicamente por que o somatório dos fluxos difusivos eles têm que ser necessariamente zero. Tá. Assim, eu vejo uma possibilidade em que você tenha um volume de controle que seja pouco concentrado e Vou te dizer o que está seguinte. tendo muita difusão entrando. Tá. Por Posso exemplo. fazer, então, vamos pensar em duas espécies químicas, tá? Só para deixar a parada mais simples, tá bom? O que acontece você está num espaço extremamente restrito, tá bom? Vamos dizer que você está apertadinho, está num canalzinho, tá num corredor. E nesse corredor, para você conseguir passar, você, espécie química, passar para o lado, ir para frente, o que tem que acontecer com o teu colega que estava na tua frente antes? Alguém tem que se mexer para eu passar. Em que sentido? Eu pego o espaço dele, ele pega o meu. Exatamente, o sentido é contrário ao teu. Uhum. O que vai acontecer, então, com o seu fluxo difusivo? Note que eu estou falando de moléculas em relação ao dele. Você anda para frente, ele anda para trás. Na mesma magnitude. Entendi. O que vai acontecer, então, quando você soma o seu fluxo difusivo com o fluxo difusivo dele? É zero. Tem que dar zero. Beleza. Tem que dar zero. Tá? E a gente consegue ampliar isso para N espécies, quantas forem necessárias. Tranquilo, Show? esclareceu. Valeu, obrigado. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Ok, pessoal, então a gente está batendo o gongo, está batendo aí o nosso horário mágico. Eu vi que tem restrição de horário, né? Então a gente fica por aqui. E vou então interromper a gravação. Na próxima aula a gente já vai fazer um exemplo, um exercício. E depois a gente vai deduzir a expressão. Na verdade vai ser assim, uma dedução super, hiper rápida, porque o procedimento é igual, mas para base molar. E depois disso a gente vai fazer uma análise mais detalhada do significado de fluxos em transferência de massa. Inclusive, poderia até matar essa dúvida que teve aí agora, mas foi bom porque a gente já discutiu. Mais alguma coisa que tenha ficado? Note que, como eu não terminei o tópico, ainda não tem questionário, tá bom? Então, só quando eu terminar esse tópico aqui que vai ter um determinado questionário sobre isso tudo aí. Foi? Foi. Sem dúvidas? Foi. Beleza. Então tá. Então vou interromper aqui a gravação e daqui a pouco, quando tiver o vídeo, eu coloco lá no YouTube.